Bom, boa noite aí, pessoal. Bom, como a Clara falou, meu nome é Marcelo Pablito, sou trabalhador aqui da USP, trabalho na universidade há 16 anos, hoje trabalho na manutenção aqui da Geociências, aqui do lado. Trabalhei 12 anos aqui no bandejão da USP. Primeiro eu queria agradecer o convite, acho que é muito importante ter espaços como esses aqui e que a gente possa ter uma troca mais, não seja só, né, uma falação ininterrupta, e a gente possa também ouvir, debater as nossas ideias, aproveitando o momento das eleições, onde aparece uma série de temas, né, na sociedade que são de interesse, tanto da juventude quanto dos trabalhadores, para as mulheres, para os negros, para as LGBTs. Então acho que é bastante importante a gente aproveitar esse momento para poder, inclusive, desmascarar tudo essa visão, né, que a própria burguesia faz com que a política ela é vista por muitos trabalhadores como uma coisa que são as negociatas, são, né, os acordos, os conchavos, etc. E aqui se trata justamente de uma das tarefas dos marxistas nas eleições, apontar uma política dos trabalhadores contra a burguesia. Então é uma política nossa contra a política deles. E isso envolve justamente a gente debater o cenário político que nós estamos passando no país. Né? Não preciso, acho que, estender muito em dizer para vocês o que está significando o governo Bolsonaro na vida, enfim, dos trabalhadores, da juventude. Né? Bom, no caso dos trabalhadores, você vê as notícias de que os trabalhadores estão consumindo o menor consumo de carne desde 96, a gente vê no dia a dia, nos nossos locais de trabalho, quando você senta na mesa com várias trabalhadoras terceirizadas, o pessoal abre a marmita e só tem arroz e feijão, não tem mistura. Ou quando tem um pedaço de carne, tem que dividir entre 3, 4, 5 pessoas. Isso é a expressão concreta, né, do que a gente está vendo num país que é o maior exportador de carne do mundo, produtor de carne do mundo, e onde a própria classe trabalhadora, principalmente os seus setores mais precarizados, estão aí se amontoando na fila do osso, estão revirando lixo, estão desempregados, 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 60 milhões de pessoas na insegurança alimentar, né? Enfim, trabalho precário. E nós estamos vendo também como isso está se mostrando na vida da juventude. Uma juventude que está cada vez mais tendo o seu futuro arrancado, a cada dia. Né? Então, é necessário, acho que, a gente perguntar também, gente, num momento como esse, que a gente está vendo uma situação tão dramática, né? Que a gente estuda aqui nas sociais, nas letras, na história, por exemplo, a história da escravidão, né, etc. Mas a gente está vivendo as consequências bem diretas, né, numa outra forma de se expressar um tipo de escravidão, que é uma escravidão assalariada dos trabalhadores, em que a juventude, apesar de todos os avanços tecnológicos que tem, os aplicativos estão sendo usados justamente para fazer a juventude andar 12 horas do seu dia, acorrentada em cima de uma bicicleta, com jornadas de trabalho de 12, 13 horas, sem perspectiva de poder ter carteira assinada, emprego, etc. Isso não surgiu do nada, né? Isso tem toda uma trajetória para a gente poder chegar até um governo como esse, de extrema-direita, apoiado no agronegócio, apoiado nos militares, está devastando o meio ambiente, arrasando, devastando a vida das mulheres, dos negros, né? Que trata os negros, imaginem, como animais a serem medidos em arrobas, né, que trata as mulheres como, não sei, pedaço de carne, enfim. É um governo que significa, a expressão concreta do capitalismo no nosso país tem esse rosto, né, da extrema-direita, apoiada nos militares, e fazendo o que a gente está vendo todos os dias, gente. Ou quando a gente fala do problema do racismo, né, é porque nós estamos vendo diaristas como a Angélica Rodrigues, por exemplo, morrerem queimadas por não ter dinheiro para comprar gás de cozinha e ter que cozinhar sardinha, imagina, com álcool. Quando a gente está falando de 700 mil vidas arrancadas, nós estamos falando de que a primeira vítima, inclusive, dessas 700 mil foi uma empregada doméstica, negra,
vários de nós aqui, imagino, amigos, parentes, nós tivemos companheiros de trabalho, se perderam a sua vida em meio a esse governo, né? E o problema é que diante de uma situação tão dramática que a gente está vivendo, gente, e muitas vezes, né, pessoal, a gente tem apontado bastante uma ideia nessa campanha de que é necessário enfrentar o bolsonarismo através da luta de classes, né, através da nossa organização, das mulheres, dos negros, etc. E isso tem a ver com o que a Clara estava falando. Que aconteceu aqui do lado no dia 15, com a vinda do Lula, com o que aconteceu no dia 11, lá na Faculdade de Direito, que eu imagino que bastante gente deve ter visto, né? Por que tem a ver? Porque ali no dia 11 o que estava em jogo era se reunindo dentro desse espaço, que nós sabemos que tem um espaço, a universidade é um espaço que ela tem um peso político, ideológico, né? Uma influência política e ideológica muito forte na sociedade, né? E dentro desse palco, aqui chamado universidade, é que estavam ali vários setores supostamente defendendo a democracia, né? Ou seja, vendo essa situação, percebendo que muitos trabalhadores, muitos jovens, estão insatisfeitos com essa situação dramática que a gente está vivendo no país, né? Tentar capturar esse sentimento de indignação que vem crescendo, essa insatisfação com tudo que está acontecendo no país, não só as declarações golpistas, né, do Bolsonaro, mas também essa situação de vida que nós estamos passando, entendeu? E capturar esse sentimento dizendo ali defender a democracia. Então vocês viram, no dia 11, quem estava lá falando em defesa da democracia? Estava a Fiesp, uma grande federação dos industriais do estado de São Paulo, né, a FEBRABAN, estavam, enfim, políticos burgueses, ex-ministros do STF, né, vários políticos, etc., dizendo ali defender a democracia, supostamente nos defender, né? E a questão é que, para encarar o que está por trás do dia 11, gente, é necessário a gente ver também como aqui dentro da própria universidade se camufla um pouco a realidade do país, falando em termos genéricos, por exemplo, democracia, igualdade, liberdade, sem justamente dizer qual é o conteúdo com que dizendo que estamos todos no mesmo barco, estamos todos do mesmo lado, em defesa da democracia contra o Bolsonaro. Isso, na verdade, é uma operação ideológica das muitas que acontecem aqui dentro da universidade, como, por exemplo, dizer que, vocês sabem, o pessoal entrou aqui através do vestibular e a USP, a reitoria da USP, diz para a população, para aqueles jovens estudantes, né, essa juventude precária, negra, filha da classe trabalhadora, que o vestibular é uma prova, por exemplo, igual. Igual. Aqui está se falando de igualdade. Por quê? Porque eu estou aplicando a mesma prova, né, para todos os estudantes. O que a reitoria não diz? O que a reitoria não diz é que está sendo aplicada a mesma prova a um estudante que pode, às vezes, estudar numa escola particular ou nas melhores escolas daqui de São Paulo, entendeu? E um filho da classe trabalhadora estudou a vida inteira em escola pública. Isso não se trata de igualdade, né? Isso se trata de uma operação para camuflar, na verdade, uma operação que é um filtro social que não permite com que os filhos da classe trabalhadora, negros, entrem na universidade. Ali no dia 11, que estava se falando em democracia, são setores, por exemplo, como o da Fiesp, que defenderam a ditadura militar. São aqueles que falam supostamente em defesa da democracia, são os primeiros a defender, por exemplo, a repressão às nossas greves, o corte dos salários, né? A deixar pais e mães de família sem ter o que comer, a aprovar medidas como a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista garante qual tipo de democracia? A democracia é que as mulheres, por exemplo, possam trabalhar em locais insalubres, né? Mesmo durante a gravidez. Essa é a democracia da Fiesp. Essa é a democracia da FEBRABAN. E a USP, a reitoria da USP, gente, que também fala em nome da democracia, é a mesma reitoria que, neste momento, agora, está demitindo trabalhadoras terceirizadas aqui dentro da universidade.
é a mesma reitoria que está arrancando da população talvez um dos únicos serviços que a população, que financia inclusive a USP, pode ter acesso, que são, por exemplo, os hospitais. A democracia da reitoria diz que, por exemplo, um jovem, um trabalhador da São Remo, do Rio Pequeno, se bater na porta aqui do hospital hoje, não vai ser atendido. Não vai ser atendido. A democracia que a USP diz defender, ela coloca toda a pesquisa da universidade por trás de um termo chamado inovação, né? Se perguntaria quem é contra a inovação, todo mundo é a favor de inovação. Qual é o conteúdo da inovação que a USP está defendendo? O conteúdo da inovação que a USP está defendendo é colocar, por exemplo, os laboratórios da unidade onde eu trabalho, nas geociências, a serviço das empresas acionistas da Petrobras, que são, inclusive, empresas estrangeiras. Essa é a inovação que a USP está defendendo. Enquanto isso, seus próprios trabalhadores, como no bandejão mencionei, a inovação da USP faz os trabalhadores no bandejão lavarem panela aqui, gente, para fornecer as refeições, quase da mesma maneira como, nas mesmas condições do século XIX, a ponto de ter companheiros que romperam ligamento de 2 ombros, por exemplo, lavando louça, dentro da Universidade de Inovação. A inovação que a USP está defendendo é a inovação que se orgulha de dizer que ajudou a criar esse aplicativo, o iFood. Essa inovação, e é esse o conteúdo de inovação que a USP está colocando. Então, quando a gente vê essas questões como defesa da democracia, é necessário ver de qual democracia estão se falando ali na Fiesp. Ali estavam defendendo que, por exemplo, nós trabalhadores, que tivemos aqui na USP, que fazer muitas greves em defesa da educação, em defesa da universidade, em defesa das nossas condições de trabalho, nos aliemos e andemos de braço dado com o Alckmin, por exemplo, que foi quem, se pudesse, já teria privatizado toda a universidade. É o Alckmin que a gente teve que derrotar nas greves em 2014. Junto com quem? Com os estudantes, junto com os professores, entendeu? Como fazemos essas greves? Aí sim, era um trabalhador defendendo a favor, um defendendo contra, um achando que tinha que lutar mais pelo salário, o outro achando que não bastava só o salário, era necessário defender a educação, o direito das mulheres, dos negros, e votando, aí sim, cada um de nós, cada homem, cada mulher, tinha direito a um voto, o seu voto era definido e assim a gente definia cada passo das nossas lutas, das greves que foram feitas aqui na universidade em 2000, 2004, 2005, 2007, depois 2010, enfim, 2014, várias delas, e a gente pôde inclusive defender um pouco não permitir com que eles colocassem integralmente todo o conhecimento que é produzido aqui, de maneira completamente antidemocrática, na mão do capital privado, porque, diga-se de passagem, um conhecimento que é patenteado aqui dentro e é vendido por uma empresa, isso é democrático? Uma pergunta. Ou é a democracia de quem pode pagar? E esses mecanismos, inclusive, são aprovados aqui dentro, pessoal. Dentro de um conselho universitário, por exemplo, tem 120 professores titulares que aprovam isso. Vamos arrancar o HRAC, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais aqui da USP, que atende milhares de pessoas, é super reivindicado pela população, e vamos entregar na mão de quem? De uma fundação de direito privado, que vai cobrar pelo atendimento. Esse é o tipo de democracia que está em jogo no dia 11 e que esses setores da Fiesp e da FEBRABAN estão defendendo. Inclusive junto com gente que são insuspeitos, setores antidemocráticos como os ex-ministros do STF. O que é o STF no nosso país? A chamada justiça. Gente, é uma camarilha de pessoas que não foi eleito por ninguém, que tem um poder praticamente monárquico, que pode dar as cartas da política do país, dizendo, esse candidato não quero que esse aqui entre nas eleições, como aconteceu em 2018, que intervém, inclusive, para poder aprovar medidas completamente antidemocráticas, como o golpe institucional de 2016. E foi, através do golpe, através das eleições manipuladas de 2018, que se abriu o caminho para que se pudesse chegar
a esse governo de extrema-direita que nós temos hoje. Ou seja, ele não chegou aí do nada, né? Não chegou, enfim, não tomou o poder ali por assalto, entendeu? Por uma série de mecanismos supostamente democráticos que foram sendo tomados e foram abrindo o caminho para essa extrema-direita, para o golpe institucional que veio para aplicar, inclusive, ataques ainda mais duros do que aqueles que o PT já vinha fazendo. Não por acaso, inclusive, essas medidas foram levadas à frente por setores que, inclusive, se fortaleceram durante os anos de governo do PT, como os militares, como o judiciário, como o agronegócio, né? E, inclusive, vários desses setores que lucraram muitíssimo e que estavam aqui no dia 11 falando supostamente em defesa da democracia. Então, para ir encerrando e não estender demais, a gente poder ter tempo de conversar, a proposta nossa não tem nada a ver com isso, né? Nós estamos propondo combater, sim, as ameaças golpistas do Bolsonaro, combater as medidas antidemocráticas que existem e são aplicadas todos os dias contra a juventude, contra a classe trabalhadora, etc. Mas chamando a atenção, para encerrar mesmo, para duas questões que o Lula justamente fez questão de esconder no dia que ele veio aqui. Uma, ele vinha aqui na Universidade de São Paulo escondendo o seu vice, chamado Alckmin. Fez uma fala de quase uma hora, escondendo justamente que a democracia ali que ele está defendendo é uma democracia conciliada com essa direita e propondo que nós nos aliemos com os nossos exploradores, com os nossos opressores. Esse tipo de aliança, gente, não tem outra palavra a não ser a subordinação da nossa classe, da juventude, numa aliança desse tipo, entendeu? E uma outra coisa o Lula escondeu ali, porque ele disse que os trabalhadores da USP receberam salários acima da inflação durante os anos de governo dele. O que ele escondeu ali é justamente que nós recebemos, sim, salários arrancados através de luta de classes. Mentiroso igual o Bolsonaro, né? Exatamente. Estão omitindo. E que esses setores da Fiesp falam contra as declarações golpistas do Bolsonaro, mas estavam junto com o Bolsonaro na aplicação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, das privatizações, do ataque ao direito de greve, da impunidade, inclusive, da polícia, quando assassina a juventude negra nas favelas. Então, esse é o tipo de democracia que esses setores estão defendendo. As nossas candidaturas estão chamando a atenção, estão denunciando que não é possível combater a extrema-direita junto com a direita do Alckmin. Isso Lula, o PT e essas alternativas, elas estão conscientemente escondendo isso do conjunto da juventude, porque se perguntar para qualquer trabalhador, você teria coragem de colocar o seu futuro na mão de um cara como Alckmin? E chamar a atenção justamente para que, cuidado, porque nos momentos onde às vezes a gente acha que não tem força, a gente começa a procurar força onde ela não só não existe, como ela é contrária a nós. Estamos chamando a atenção dos trabalhadores para eles confiarem, e os estudantes também, num outro caminho, que nós, inclusive aqui na USP, já construímos muitas vezes juntos. Que é o caminho da organização dos locais de trabalho, o caminho das greves, o caminho da luta de classes. Entendeu? Essa é uma das propostas que a gente quer debater aqui com vocês, e as candidaturas nossas são serviço de uma perspectiva como essa, independência de classes, de enfrentar o bolsonarismo através da nossa organização, de debates como esse aqui, e nos locais de trabalho.